É com muita tristeza que nós amanhecemos ontem. Há muito tempo, e eu sempre falo para os meus alunos, de todos os papas que herdaram a cadeira de São Pedro, nunca tivemos uma figura como Francisco. Nunca. Logo, ao escolher o seu nome, nunca nenhum papa havia escolhido a figura de São Francisco de Assis, aquele que tinha riquezas e abandonou as riquezas em nome do Evangelho, para cuidar dos seus, dos desvalidos, dos descuidados deste mundo. E assim que assume em 2013, Francisco se dispõe a se despir de todo o glamour, desde a enorme trono de Pedro, quanto as suas vestimentas, ele se desfaz, sendo e se tornando mais do que um líder, mais do que um pai para o catolicismo, mas uma referência do Evangelho, o Evangelho levado às últimas consequências. Ele comia com os demais, ele vivia com os demais, e até no seu último fôlego de vida, ali estava, acenando aquela comunidade num dia de Páscoa, no dia em que celebramos a passagem da morte para a ressurreição. Lá estava Francisco. Eu, que sempre fui crítico a todos os papas, sempre dizia: longa vida ao Papa Francisco. Ele foi o Papa dos pobres, o Papa daqueles e daquelas que não eram acolhidos pela igreja, tanto é que sofreu terrivelmente dos conservadores, quando ele disse que os padres poderiam abençoar pessoas cujos amores de sexualidade não fosse heteronormativa, conspirando terrivelmente contra aquela mentalidade conservadora que afastava as pessoas bem naquilo que Jesus sempre condenou, o farisaísmo. Eu sou santo, não posso estar com pessoas que não sejam. Assim era o fariseu. Francisco venceu e enfrentou tudo isso, modificou, fez com que padres, arcebispos e bispos que cometesse algo, uma afronta diante do seu poder de autoridade contra crianças, que até então eram guardados pela igreja, agora eram punidos pelas suas responsabilidades. Francisco instituiu o arcebispo da Amazônia, tendo a noção de que não há planeta sem biodiversidade. Uma liderança que vai fazer uma falta tremenda para a gente pensar futuro da humanidade. Nesse mundo em que os líderes estão aí fazendo e desfazendo, como vemos as tarifas colocadas e depois recuadas, fazendo com que a economia do mundo entre em colapso, perdemos Francisco. Portanto, é algo que não poderia hoje ficar aqui nessa tribuna sem fazer essa referência fundamental ao Papa Francisco, que o Cristo o acolhe e que nós possamos ter a esperança de ter uma liderança como ele para guiar a humanidade neste mundo que tão poucos líderes estão dispostos. Portanto, é fundamental trazer essa memória. Também é fundamental, nesta semana que passou, nós começamos aí esse movimento. Na quinta-feira nós vimos e lamentamos terrivelmente a morte do nosso querido Adriano, uma figura emblemática em nossa comunidade, que pelas notícias que fui receber, infelizmente, morreu por falta da urgência que tanto precisamos que o HGIS nos forneça. E na quinta-feira, de imediato fui até o HGIS para buscar um certo esclarecimento. Por quê?
casos recorrentes têm acontecido em nossa comunidade em que munícipes em estado de urgência não são recebidos pela nosso HGIS. Passei agora há pouco lá na nossa unidade mista de saúde, dialoguei com a nossa enfermeira, a Cláudia, e ela disse que hoje também aconteceu isso. Hoje também. Portanto, é fundamental que nós possamos fazer o diálogo, trazer uma escuta, para que haja um ajustamento de conduta, porque nós não podemos assistir munícipes de Juquitiba morrendo por falta de entrada no HGIS. Não podemos. Já usei disso aqui na última tribuna, e é fundamental que nós busquemos o conhecimento, as informações, que sejamos capazes, altivos no cobrar um bom serviço, seja na nossa unidade mista de saúde, seja também no HGIS. Portanto, é fundamental, e assim começou o movimento, as vidas de Juquitiba importam. Sim, parece que não. Parece que as pessoas morrem de apendicite e a vida segue. As pessoas morrem por um distúrbio em seu intestino e a vida segue. Não, a vida não pode continuar seguindo, sobretudo para nós, agentes políticos. Precisamos desse ajustamento de conduta, fazer o diálogo, uma cobrança altiva mesmo, mas ao mesmo tempo, uma cobrança altiva deve ser uma cobrança consciente. No diálogo que tive hoje com a querida Cláudia, ela falou da coerção que muitas vezes dos nossos profissionais da saúde que estão agora formando equipe, estão sendo achacados diante de determinadas atitudes que, olha, cobrança é uma coisa, espetáculo é outra. É preciso respeitar quem cuida da gente. É preciso respeitar quem está trabalhando e exigir, sim, a melhor conduta, mas também não espetacularizar. Não jogar para a galera, porque isso tem um efeito devastador a quem está na ponta. E muitas dessas pessoas que estão na ponta estão ali se formando agora. Portanto, é fundamental. Há uma cobrança altiva, mas também um cuidado com os nossos trabalhadores, as nossas trabalhadoras da saúde. Cobrar sim, precisamos, mas precisamos lembrar que existem seres humanos ali, que não podem ser humilhados por qualquer autoridade do nosso município. A autoridade tem a responsabilidade de cobrar, mas cobrar daquilo que a gente espera de um líder, como Francisco, serenamente, exigir novas condutas, mas sem espetáculo, porque isso gera trauma sobre aqueles e aquelas que estão ali operando e trabalhando e tentando fazer alguma coisa diante da nossa condição. Sabemos que nós vivemos, e uma das grandes expressões de Francisco é de perceber que nós vivemos um mundo vazio de sentido, em que muitas vezes nós, com medo do outro, nós o agredimos em vez de compreendê-lo. Portanto, é fundamental nesse momento que nós entramos, que nós tenhamos essa sobriedade. Agora, eu também gostaria de agradecer os aliados. Queridos aliados, obrigado, hein? Agradeço por aquele vídeo de desinformação. Ah, sim. Olha, aliados, vocês estão aí nos assistindo? Ótimo, muito grato. Vocês me deram um pretexto para fazer com que eu faça aulas públicas e explique claramente aquilo que eu expliquei aqui, a razão pela qual me abstive daquele projeto. Vou à rua. Porque eu sei que se eu fizer um vídeo, vocês vão usar novamente com desinformação. Vou à rua, a cada bairro e dizer, olha, por quê? Quais as razões? Porque eu não devo nada a vocês, mas eu devo à comunidade. E à comunidade eu devo mesmo.
querido cidadão, querida cidadã, me encontre aí, ó, professor, por que você fez isso? Eu vou te explicar. E eu irei na rua, à rua fazê-lo isso. O que eu lamento é que muitas vezes pessoas que viram o meu discurso aqui, endossaram lá, não entenderam talvez, endossaram nas redes, olha, é isso mesmo, desinformação. Portanto, muito grato, aliados, lamento que vós, vocês, estejam sem olerite agora. Bom, diante disso, temos um caso que precisamos da nossa gestão. Um aluno, Caio, saiu meio atrasado ali do Oredo e de repente ele perdeu o ônibus. E depois, por uma urgência, o motorista aí da Mina do Vale teve que voltar com o carro e já voltou já meio tenso com os meninos, teve que levar 3 meninos. É necessário a gente ter cuidado com esse serviço do transporte escolar. São jovens. A gente sabe que às vezes os motoristas têm as suas pressões, mas é necessário ter a sobriedade, porque nós estamos prestando serviço à nossa comunidade. E isso é fundamental dentro dessa ordem, prestar o serviço. O jovem Caio veio fazer essa queixa, que ele perdeu 10 minutos, 5 minutos, perdeu o ônibus, e depois a mãe ligou, e o ônibus já tinha ido, depois voltou com um automóvel, e aí, certamente, o motorista já estava muito bravo, em alta velocidade. Imagino o que poderia ocasionar para a nossa comunidade. Que a prestação de serviço da nossa comunidade seja com sobriedade. Eu sempre sou a defesa dos prestadores, porque sim, é tenso muitas vezes, mas é necessário ter a necessidade de termos essa calma. E para terminar, porque eu falo demais, desculpem, teremos uma escuta sobre agropecuária em nossa Juquitiba, um balanço daquilo que está existindo, como poderemos desenvolver, porque eu acredito, e hoje o governo federal lançou aquilo que chamamos o Planapo. Planapo é um plano de transição agroecológica que nós temos, mesmo diante da biodiversidade que temos aqui, de começar a desenvolver uma agricultura pujante, capaz de gerar riqueza, poder e valor agregado para os nossos pequenos agricultores. E nós estaremos começando a fazer essa escuta nessa sexta-feira. Portanto, convido todos os vereadores, a vereadora, para participar desse momento. E é fundamental que nós comecemos a pensar, porque com o Planapo existe inclusive financiamento diferenciado para quem quer produzir alimentos sem agrotóxico. E nós temos essa vocação que pode absorver boa parte da mão de obra ociosa da nossa comunidade e fazer com que possamos fazer com que a marcha do desenvolvimento, junto com o turismo, a agricultura, bem como a cultura, seja começar a gerar possibilidades e oportunidades para a nossa comunidade. Caro presidente, muito grato pela palavra.